Oi, gente. Olá, olá. Oiê. O maninho é ótimo, Cris. Olá, olá, gente, tudo bem? Poli. Legal. Carmen, você é completamente suspeita. Oi, gente. Fiquem à vontade, sejam bem-vindos, sintam-se em casa. Dá para me ouvir bem? Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo aí? Dá para ouvir? Patrícia também, suspeitíssima. Suspeitíssima. Legal, obrigada, Marcos. Pessoal, essa é uma live bate-papo, ok? A gente vai conversar hoje. Quero muito que vocês interajam e me contem aí como é que vocês estão, pra gente poder trocar uma ideia. Patrícia já tá rindo. Tá rindo o quê, Patrícia? Eita. Bora lá, meu povo. Vamos começar então. Oi, Lê. Oi, Estela. Aceninho para vocês também, todos. Muito obrigada por estarem aqui, pra gente bater esse papo. Ei, Lucas, você é um querido. Você é um querido. É, você é suspeita, claro. Você é super suspeita. Bom, pessoal, vamos lá, senão a gente fica aqui no bate-papo de comadre, né? Tem muita gente querida aqui. E que bom que vocês estão aqui. Fico muito mais segura sabendo que tem tanta gente que eu gosto tanto aqui, me prestigiando e pronta aí para conversar comigo. E tanta gente nova também, muito bem-vindos. Oi, Cláudia. Muito bem-vindos, que bom também, gente nova, sempre muito bom, sempre muito bem-vindo. Gosto demais de conhecer gente nova, então que bom que vocês estão aqui. Hoje nós vamos conversar sobre casamento. Casamento nesse momento. Casamento nesse momento, até rimou. Casamento nesse momento de quarentena. Esse tema me veio na cabeça já faz alguns dias, eu tô martelando com ele, assim, sabe? Preciso falar disso, preciso falar disso, preciso falar disso. Normalmente eu não procuro um tema. Normalmente os temas é que me procuram, assim, eles vêm e eu fico, nossa, preciso falar nesse assunto. Acho que é um assunto que é muito relevante nesse momento, que a gente tá num cárcere necessário, né? A gente sabe que é necessário, mas não deixa de ser um cárcere ainda. Tá todo mundo preso porque tem um vírus solto lá fora. E essa relação, ela tem um impacto, né, sobre a nossa rotina muito forte. As coisas mudam
quando você muda alguma coisa na sua rotina. E agora imagina essa mudança gigantesca, né? Que é estar dentro de casa, estar lá com o seu parceiro, com a sua parceira, especialmente as pessoas, né, que estão casadas. Hoje a nossa live é para falar um pouco sobre essa convivência dos casados e com filhos ou sem filhos, né? Não importa se tem filhos ou não tem filhos, mas é como é que é essa convivência de estar com alguém morando junto durante uma quarentena. Pois é, complicado, né, Edna? Marido em casa o dia inteiro, exato. Então eu queria falar com vocês hoje sobre o lado A e o lado B dessa história, né? Eu sou terapeuta, para quem não me conhece, sou psicóloga clínica, já há 30 anos trabalho com consultório, terapia e terapia de casais. Então eu vou trazer um pouquinho para vocês da minha experiência disso, do que eu percebo que acontece entre os casais, e para talvez dar aí para vocês algumas ferramentas para vocês olharem e poderem olhar para a relação de vocês, né? Isso, olha lá. Pois é, Elisângela. Então nós vamos falar disso. Vamos falar primeiro do lado A, né? Lado A dessa história. Como que é essa convivência? Então, como que normalmente, né? Normalmente, como é que os casais se relacionam? Casais que têm filhos pequenos, né? Ou casais que já têm filhos maiores, enfim, ou que não têm filhos. Normalmente você acorda de manhã, você vai lá, toma seu café, se prepara, se organiza. Se tem filho, pega o filho, leva para a escola, vai para o seu trabalho, o parceiro vai para o trabalho, e aí se fica lá o dia todo trabalhando, né? Alguns filhos ficam... Ai, meu Deus. É isso mesmo, vai para o hospício, né? Vai para o tratamento, vai para o hospício. E normalmente como é que funciona isso, né? Então, quer dizer, as pessoas vão trabalhar, tirando os casais que trabalham juntos, né? Nós não estamos falando dos que trabalham juntos. Os que trabalham juntos já vivem essa quarentena aí o ano inteiro, né? Os que são sócios, trabalham juntos, enfim. Esses já talvez nem sintam tanta diferença, porque já estão acostumados a ficar juntos o dia inteiro, mas não é a maioria, né? A grande maioria não vê muito o parceiro durante o dia. Encontra à noite. Encontra depois que já trabalhou, depois que já tá cansado. Às vezes durante o dia troca lá uma mensaginha de WhatsApp e tal, mas raramente encontra, né? Olha lá, isso mesmo. Isso. Edna, então você tá entendendo onde eu vou chegar. E aí, assim, se encontra à noite, né? Quando se encontra, o que tá acontecendo? Tá cansado, exausto, malemar conta do dia. Às vezes só conta a desgraceira, né? Mas às vezes não, às vezes conta, conversa e troca uma ideia e é bem bacana e pergunta pro outro como foi o dia dele. Né? Alguns casais são assim, espero que vocês vivam essa relação, né? Onde um pergunta pro outro como está, como não está, como é que foi o dia, o que foi bom, o que não foi bom. Se não foi bom, já oferece lá uma massagem, uma sopinha, enfim, um carinho, né? E aí vão dormir. E no dia seguinte, tudo outra vez, né? E no dia seguinte, tudo outra vez, e no dia seguinte, tudo outra vez. E aí chega o final de semana, vamos descansar, porque a gente tá exausto. E se tem filho, leva o filho para passear, e também tem outra canseira com criança, festa de criança, e dá atenção para criança, também se cansa, né? A gente se cansa muito, a gente vive muito cansado, a gente vive muito estressado, a rotina cansa muito, a vida é cansativa, não dá muito tempo de parar e olhar muito para a relação. Não são todos os casais que olham para a relação. Aliás, muitos não olham para a relação. Não entendem a relação como uma empresa, né? Porque um casamento é uma empresa. Então, assim como qualquer empresa, se você não cuidar, ela vai à falência, né? O casamento é uma empresa. Existem algumas pessoas que entendem que casaram, tá feito, não preciso mais cuidar disso. Isso já tá pronto, já cuidei, já casei, já assinei o papel, já topei, já falei sim, não preciso mais cuidar disso. Estou casada. Tá tudo certo, tá tudo garantido, né? Ficar perguntando, ficar vendo, ficar fazendo carinho. Tô com preguiça, não quero. Muito bem. A quarentena, então, ela tá trazendo duas oportunidades, né? Para dois moldes aí de relacionamento. Os casais que se dão muito bem, que adorariam estar mais tempo juntos, que já fazem isso no pouco tempo que tem, de se interessar um pelo outro, de conversar, de ouvir,
né? O que o outro tem para dizer, de estar junto, de se preocupar em realmente fazer com que essa empresa chamada casamento seja uma empresa de sucesso, né? Então, eu dou o meu melhor e o outro também dá o melhor dele. Esses casais que já vivem isso no dia a dia estão gostando muito da quarentena. A quarentena para esses casais está sendo muito boa, está sendo muito bacana, está sendo muito bem-vinda, porque esses casais estão ficando mais próximos, sabe? Eles estão se redescobrindo, estão namorando mais, conversando mais e estão às vezes até se reencantando, porque obviamente seu parceiro não é o mesmo que você escolheu há 5, 10, 15, 20, 25, 30 anos atrás, né? Todos mudamos a cada dia. Você imagina só um casamento que dura aí 20 anos e você imaginar que o teu marido ou a tua mulher serão os mesmos de 20 anos atrás. Isso é um grande erro, um tiro no pé. Isso não tem como acontecer. Todas as pessoas mudam. Todas as pessoas mudam o tempo inteiro, porque a vida faz isso com a gente, ainda bem, porque a gente evolui, né? Só que às vezes o parceiro não percebe essa mudança. Às vezes o parceiro tá lá com você há 15 anos, há 20 anos e tá olhando para você e esperando que você seja aquela pessoa que você era 20 anos atrás. Ou, né? Não dá. E como é legal quando o casal entende isso e vai amadurecendo junto, e vai mudando junto, e vai crescendo junto, e vai evoluindo junto. Então um puxa o outro, todo mundo se ajudando a subir, a evoluir, né? Quando os dois têm esse compromisso de evolução, é incrível, é maravilhoso, porque esse casamento ele avança, ele ganha força, ele ganha sintonia, tudo fica melhor, o sexo fica melhor, o dia a dia fica melhor, a rotina fica melhor, não tem tédio no casamento desse, é sempre muito gostoso estar junto. Então, para esses casais, não sei se tem alguém aqui que vive isso, se tiver, levanta a mão para eu saber. Para esses casais que têm constelação, para quem não tiver assim, é verdade, né, Pri? Esses casais que já têm, que estão conseguindo contabilizar positivamente a quarentena, né? Porque já tem amor envolvido, tem atração sexual, tem química, tem conversa, tem vontade de estar junto, tem a coisa de apreciar a companhia e tudo mais. Esse tipo de casal tá amando a quarentena. Tá fazendo um uso maravilhoso da quarentena. Vai sair da quarentena muito mais forte. Muito mais forte, não vai ter comparação. É outro casal. Vai ser um casal renovado mesmo. Vai ser um casal com upgrade, assim, na relação. Porque aproveitou, porque tem amor ali, porque tem cumplicidade ali. Então, poxa vida, que legal quando você ama alguém e você tem mais tempo com essa pessoa. Que coisa melhor que isso? Não tem, né? Eu tenho mais tempo, vou tirar esses anéis que estão batendo aqui. Você tem mais tempo com a pessoa, você consegue estar mais com essa pessoa que você gosta tanto. Você acorda junto, olha para o lado e fala assim, aliás, ó, esse é um teste para você. Isso é um teste para você. Quando você acordar amanhã, do lado do seu marido, do lado da sua mulher, você vira a cabecinha, não sei para que lado, né? Que lado que você tá da cama. Você vira a cabecinha e pensa: você casaria de novo com essa pessoa hoje? Você escolheria de novo essa pessoa hoje? Isso é um excelente termômetro para saber se você realmente está nessa relação ou se você tá de corpo presente, mas sua cabeça já não tá mais, não é? Então sempre se pergunte isso. Eu escolheria de novo essa pessoa? Se eu visse essa pessoa hoje numa festa, num bar, ela me chamaria atenção? Eu ia gostar dela? Eu ia me atrair por ela? Se a sua resposta for não, menina, eu tô dando risada, mas é triste o que você tá falando aqui. Ele dorme no sofá, meu Jesus. Se a sua resposta é sim, a quarentena muda a cabeça, nós vamos falar, claro, tem o estresse, é super natural, né? Mas assim, se você olhar para o seu parceiro e falar, Jesus me salve, eu jamais escolheria essa pessoa de novo para casar, tem alguma coisa bem errada na tua relação que você não tá vendo.
Então abre o olho, presta atenção e veja aí, né? Pergunta também para o seu parceiro. Será que ele vai ser sincero? Sincero, espero que sim, né? Fala assim, se você me conhecesse hoje, você ficaria comigo? Você estaria comigo? Se ele falar... Veja bem, né? Olha só, é uma super dica mesmo, é uma dica, mas é uma dica que parece uma coisa simples e não é. Porque se você consegue reescolher essa pessoa todos os dias, apesar dela não ser mais a mesma pessoa, nem fisicamente, nem emocionalmente, ela mudou, ela está outra pessoa, ela está em outra energia, ela está crescendo, ela está evoluindo, e você também está evoluindo, e você consegue, nesse processo, continuar escolhendo no meio do caminho a mesma pessoa, nossa, que bacana, né? Vocês... Ah, que legal. Vocês já estão juntos evoluindo. Então, esse casal tem muita chance de dar certo. Se esse casal se reescolhe toda vez e todo momento, se eles se reescolhem o tempo todo, poxa vida, que lindo que é isso, né? E aí, eu não quero falar muito de filhos hoje, porque o tema da nossa live aqui é casamento, não é filhos. Eu gostaria de fazer uma live só sobre filhos, mas vou falar rapidinho. Que legal que está sendo para os filhos, né? Para quem tem filhos pequenos, especialmente, ou adolescentes, né? Que bacana que está sendo. Esses filhos têm pai e mãe ao mesmo tempo, Não é mais aquela coisa do tipo, fica aí brincando que eu vou lá fazer o jantar. Agora vamos lá dar o jantar que eu vou tomar um banho. Agora vai levar para dormir porque eu tô cansado. Nossa, olha que lindo isso. Agora tem tempo. Agora dá para essa criança sentir que ela tem pai e mãe ao mesmo tempo. Ela olha aqui tá o pai, olha aqui tá a mãe, ela tá brincando com os dois. E essa criança tá ela tá assim no paraíso, porque ela tá pela primeira vez às vezes na vida ela tá tendo o pai e a mãe. Porque às vezes nem nas férias isso acontece. Porque nas férias vai para um lugar que tem recreacionista e a criança brinca com o recreacionista o dia inteiro. Agora não tem nem funcionária. Funcionária está em casa, para não ter risco. Então, realmente, quem está limpando a casa, quem está cuidando de tudo, são as pessoas da família, né? Nem é a avó, não dá para terceirizar. Não tem vó para cuidar da criança, porque é perigoso. Então, quem está cuidando? O pai e a mãe. Quem pariu? A minha mãe dizia assim... A Carmen conhece minha mãe. A Carmen que está aqui conversando aqui com a gente. A minha mãe dizia assim, quem pariu Mateus que embale, que dizia assim, quem teve o filho que cuide. Agora isso está acontecendo. Quem teve o filho está cuidando do filho. E como está interessante isso, né? Muitos pais estão descobrindo que o filho não é aquele santo que ele achava que era. Que ele achava que a escola falava mal daquela criança, a escola não entende meu filho é fantástico, é maravilhoso. Eu estou visualizando aqui, mas eu não sei nem como que eu faço isso, tá? Nem sei. Às vezes é uma criança difícil, às vezes é uma criança teimosa, às vezes ele é uma criança que não aceita não, ele é uma criança realmente que tem questões aí com relação a regras. E é legal que você veja o seu filho, como pessoa, independente do amor que você tem por ele. Ó, já estou me alongando aqui com o filho, né? Não sei se interessa para vocês, se vocês têm filho aí. Oi, Marcos Fernando. Tudo bem? Não sei se vocês têm filho, se isso interessa, mas assim, como está sendo interessante, né? Como a gente está podendo aproveitar esse momento, né? De olhar para os filhos em casa e ver quem são esses seres humanos que vocês colocaram no mundo, que os casais colocaram no mundo e que muitas vezes, né? Outras pessoas conhecem mais do que os pais. A escola conhece mais, o avô e a avó conhecem mais, outras pessoas, né? Até a mesma funcionária da casa conhece mais os seus filhos do que você. Então, que bom, olha só. Você está conhecendo seu filho. Você está podendo dar amor para ele em tempo integral. Você está podendo colocar regras de forma amorosa. Você está podendo brincar. Você está podendo exercitar essa maternagem, paternagem de uma forma muito mais bacana com o tempo, né? Porque agora você está em casa. Então, olha que legal. Dá para inventar um monte de coisa, tem que ser criativo, porque a criança pede isso. Então, a criança está ativando a sua criatividade. Não pense que isso é só para ela que você está fazendo, é para você também. Porque na medida em que você cria uma brincadeira nova, uma atividade nova, fica criativo com o seu filho, você também está ativando a sua criatividade para você depois colocar no seu trabalho.
A criatividade é uma fonte só, está dentro de você, está dentro de todo mundo. Quando você ativa essa fonte, ela vai te beneficiar em outras áreas da vida depois, não tenha dúvida. E a sua criança, né, seu filho, ativa a sua criança, que estava lá adormecida, quietinha, às vezes tristinha. O seu filho, ele te ajuda a fazer com que a sua criança venha de volta, que a sua criança aprenda a brincar de novo, a ser criativo, a ser espontâneo, porque é isso que a criança tem, ela é criativa e ela é espontânea, e a gente perde muito isso quando a gente fica adulto. A gente fica muito endurecido, encoraçado, cheio de máscaras sociais para poder viver, para poder ser aceito, né? E a criança não está nem aí com isso, a criança ela é ela. Então veja que oportunidade incrível. Não é só o seu filho que está ganhando um presente, você está ganhando um presente imenso quando você convive com seu filho e aprende com ele também, e brinca com ele, e coloca a sua criança para brincar com ele. Então, não percam essa oportunidade. Voltando para o casamento. Então, esses casais que já têm essa sintonia incrível, maravilhosa, estão ganhando demais na quarentena. Está muito bacana para eles, está incrível. Porque eles estão se redescobrindo, eles estão se reapaixonando, eles estão. Muita gente vai casar de novo, vocês vão perceber, vocês vão ver os conhecidos de vocês. Quanta gente vai querer renovar votos de casamento. Por quê? Porque está muito bem, porque está muito feliz, porque descobriu de novo um amor que estava meio ali morninho, meio xoxinho, e de repente esse amor brotou outra vez e veio de uma força muito incrível. Vocês estão paradinhos aqui, gente? Vocês estão aí ainda? Porque o negócio não está andando aqui. Tá todo mundo aí? Faz um oi assim, para eu saber que vocês estão aí, porque eu estou me sentindo falando sozinha. Vamos lá. E aí, essa história toda aí tem um lado B também, né? Então, nós estamos falando aqui dos ganhos da quarentena, dos ganhos para os casais que já têm uma relação bacana, que podem aproveitar e contabilizar isso a favor deles, né? Mas a gente também tem os casais que não viviam tão bem, mas que a história estava meio ali mascarada. Parecia que estava tudo bem, porque é melhor não tocar no assunto. Então, são casais que estão lá 20, 30 anos casados também, 10 anos, não importa o tempo, não importa o tempo, mas que já se habituaram a uma rotina que não há muita conversa. Há uma rotina que os dois trabalham, os dois estão cansados, à noite se fala o necessário, se fala sobre contas, se fala sobre pequenos projetos do tipo uma viagem no feriado, se recebe os amigos muito, porque é melhor do que ficar sozinho, né? Quando o casal gosta demais de amigos, não que não seja bom ter amigos, é maravilhoso, é uma delícia. Mas quando um casal não sabe sair sozinho, nunca, sempre tem que ter um casal junto, sempre ter amigos juntos, isso também é um sinal. Fica ligada. Fica ligado, tá? Quando eu falo ligada, ligado, ok? Tanto faz. Se liga, é para dizer assim, se liga. Quando um casal não tem prazer em sair junto, sozinho, sempre tem que ter gente junto. Tem algo acontecendo aí. É algo do tipo assim, não sei o que eu faço quando eu olho para você. Então, eu vou para um restaurante com você, fico lá meia hora olhando o cardápio, mais meia hora olhando o celular. A gente come, pede a conta e vaza. Então, perceba isso, né? Perceba o que está acontecendo na sua relação. E para esses casais, a quarentena tem sido um sufoco. Para esses casais tem sido uma tortura, né? Realmente uma clausura, sem janelinha para ver o sol. Porque esses casais, se eles não têm filhos, pior ainda, porque não tem nem o filho para se distrair um pouco, tirar o foco, né? E tem que se olhar, e tem que se ver, e tem que conviver, e tem que acordar junto e dormir junto, enfim. Chega uma hora que só se fala de pandemia, e chega uma hora que cansa, não pode ir para casa da mãe para dar uma fugidinha no final de semana, nem da sogra, nem dos amigos, não dá para chamar os amigos. Olha só, né? E aí fica assim, né? Os dois se olhando e a coisa não flui. E a coisa não anda. E aí aquele tempo, aquela coisa do tipo assim, esse tempo vazio que existe, né? Temos um tempo aqui que não sabemos o que fazer,
e que fica preenchido por tédio e procrastinação. Porque muitos casais estão casados porque procrastinam olhar para esse casamento. Nem estou falando de separação, porque separação é uma das possibilidades, não é necessariamente a única possibilidade quando há uma crise no casamento. Existem outras possibilidades, né? A primeira delas é olhar para isso. Se você não olha para isso, isso não deixa de existir, mas isso fica ali te atormentando. Isso serve para qualquer coisa, não só para casamento. Tudo que você não olha, que você ignora, que você exclui, de alguma forma te domina. E o casamento é a mesma coisa, é a tua empresa, lembra? É a tua empresa. E se você não olha para a tua empresa, o que acontece com a sua empresa? Né? Ela pode se manter ali capenga, mas não tem saúde. Não tem saúde financeira, não tem saúde de energia, não tem projetos, não tem empolgação, não tem criatividade, não tem prosperidade, não tem nada. A sua empresa está lá, paradinha. Então, olhar para esse casamento, para esses casais que já têm crises, mas que ignoram olhar para essas crises, nesse momento da quarentena, a coisa está muito potencializada. Está muito mais forte do que normalmente é. Porque já não tenho trabalho para me esconder atrás dele. Não posso falar que eu estou cansado, porque né, não quero sexo porque eu estou cansado. Cansado do quê? Não posso dizer isso, né? Não quero conversar porque eu não tenho tempo agora. Não, agora você tem tempo. Né? Olha só, não posso te ouvir porque eu tenho que trabalhar. Não, mais ou menos, né? Dá para falar, dá para conversar. Então, como é que fica isso? Como é que fica essa convivência quando tem esse tempo? Tem tudo para que seja bom, só que o que é ruim, o que está doente na relação, o que está fedendo na relação, emerge, vem à tona. E aí não tem mais como fingir que não existe. As máscaras caem, os personagens caem, a pessoa jurídica cai, a pessoa física está lá, sozinha, numa relação a dois. Não existe solidão pior do que a solidão acompanhada. Embora muita gente não se separe porque tem medo de ficar sozinho e não perceba que, na verdade, já está. Já está. Quando não se sente compreendido, quando não se sente ouvido, quando não se sente acolhido, quando não sente que o outro tem um interesse real pela sua vida, quando não sente que o outro torce por você, porque ele realmente fica feliz com as suas conquistas, quando o outro se interessa pelo seu prazer, pela sua felicidade, pela sua alegria, pelo seu progresso na vida, enfim, pelas suas emoções. Isso tudo, nesse momento, aparece demais. Está muito evidente. E aí entra o que eu queria contar para vocês e dizer para vocês. Gente, eu não estou vendo vocês. Espera aí, deixa eu subir aqui para enxergar quem está falando, porque eu não consigo nem ler. É verdade, verdade, verdade. As pessoas vão tirar as máscaras, com certeza. Quero separar, mas ele não aceita. É, isso mesmo. Então, assim, é isso tudo que vocês estão dizendo é o que acontece mesmo, né? Deixa eu voltar aqui, que agora acho que eu já me atualizei aqui do que vocês estão dizendo. Existe uma coisa, né, para quando a gente olha para uma relação de casal, quando eu recebo um casal no consultório, a primeira coisa que eu dou para esse casal é um teste. Ela preenche e ele preenche um teste, né? O casal preenche um teste. Esse teste eles preenchem sozinhos, um no olho do outro, óbvio, né? E nesse teste eles se avaliam. Eles se avaliam primeiro a si mesmos. Então, como eu me sinto com relação a você neste item, neste aspecto, tal. E como eu sinto você em relação a mim nesse aspecto. E aí tem vários itens e vários assuntos que são relacionados ao casamento. Então, por exemplo, como eu acho que você se relaciona com dinheiro. Como eu me relaciono com dinheiro. Como eu vejo o seu papel de mãe. Como eu vejo o meu papel de pai. E os dois preenchem as duas coisas, percebe? Os dois preenchem dos dois lados. Como eu vejo a nossa capacidade de planejar o futuro.
né? Nosso desejo de planejar o futuro. Como eu vejo a nossa cumplicidade em estar juntos e não sei o quê. Como eu vejo nossa relação social com pessoas, amigos, né? Enfim, tem vários itens, né? Nossa relação sexual tem vários itens. E aí, vou dizer uma coisa. O item que mais pega, o item que mais é crucial, vocês sabem qual é? De tudo, 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 tudo. Imagine que um monte de áreas na relação do casal não está bem, está em desequilíbrio. Sexo em desequilíbrio, é, romance em desequilíbrio, dinheiro, né? Um gasta muito, o outro é muito muquirana, está em desequilíbrio. Relação com os filhos está em desequilíbrio. Pensa, né? Relação com os pais, né? Com a família de origem, porque a gente não casa só com a pessoa, né, gente? Vocês já sabem disso, né? A gente não casa com uma pessoa, a gente casa com o sistema da pessoa. E aí agora eu já estou entrando na visão sistêmica das constelações familiares, né? A gente não casa com uma pessoa, a gente casa com a pessoa e com o sistema dela. E vice-versa. Então tá, então vou voltar à pergunta. Qual é a questão mais problemática? Não, você falou sexo. Sexo é uma questão muito problemática, claro. Se não tem sexo, não é casamento, é amizade. Não é? Então, claro, se falta o sexo, pode ser tudo muito bom, mas é uma relação de amigos, né? Embora o sexo seja super importante, não é o sexo. Não é o sexo, né? O que vocês acham que mais e mais e mais pega? Ó, vocês estão pedindo para entrar no vídeo, eu estou autorizando, mas eu não sei se eu estou fazendo uma coisa errada. O Instagram, ó, aguardando Gisele. Vamos ver, Gisele, se você vai entrar ou não. O que vocês acham? Estou esperando aqui, vamos lá. Assustou com o que, Estela? Aí eu assustei. Qual vocês acham que é o assunto mais importante numa relação, para ela funcionar? O que quando falta, tudo dá errado? Estou dando muita dica, né? Quando falta, tudo dá errado. Tudo dá errado. Tudo dá errado. Todos esses outros itens vão por água abaixo. Qual é a questão? Qual é? Vamos ver se vocês estão respondendo. Deixa eu levantar aqui para ver. Travou tudo para mim. Travou aí, Edna? Cumplicidade. Então, cumplicidade é fundamental, né? Cumplicidade é fundamental. Se você não tem cumplicidade com seu parceiro, que é quem tá, né? Você não tem nada. O que vocês estão falando, tudo isso é muito importante, né? Oi, Renato. Saudades. Reciprocidade, sim, que tem muito a ver com cumplicidade, dinheiro, admiração. Admiração, meu Deus do céu. Admiração, se não tem admiração, bem, não tem nada. Não tem sexo sem admiração. Não tem tesão sem admiração. Impossível. Impossível. Eu diria que quando a gente fala de amor, agora eu vou fazer um parênteses, tá? Quando a gente fala de amor, né? O que é amor? Difícil traduzir, né? O que é amor? O que é amor para você? O que é amor para outra pessoa? O que é amor para outra pessoa? É tudo muito difícil de você explicar o que é amor. O que eu posso dizer para vocês é assim, olha, não há amor sem admiração. Admiração é um ingrediente básico do amor. Se você não admira a pessoa que você está, não tem como. Não tem, você não tem tesão pela pessoa, você não tem vontade de estar com ela, você não tem nada. Obrigada, Renata. Você não tem vontade de estar com ela, né? Não é nada disso. Tudo isso é importante que vocês estão falando, tudo isso é fundamental, admiração, amizade, cumplicidade, sexo, tudo isso é super importante para um casamento funcionar. Nós estamos falando assim, ó, o que é, digamos assim, olha, o começo da falência? O que é que normalmente eu tenho que resgatar quando eu começo a tratar casais aqui? Onde está o ponto crucial que esse casal não consegue resolver sozinho? Estou dando mais uma oportunidade para vocês. Onde é que o terapeuta entra? Olha lá, Priscila.
Que bom, né, Pri? Por isso que dá super certo, né? Por isso que você tá tão bem. Que bom, admiração é tudo, né? Mas aonde é? Onde é que um terapeuta como eu, que trato casais, né? Onde é que eu vou? Qual o primeiro foco? Aí, Patrícia, isso aí. Isso aí, Jéssica, isso aí. Comunicação. Comunicação é tudo. Comunicação é tudo. Respeito também, óbvio, nossa, respeito nem se fala, se não tem respeito, não tem nada. Sem respeito não tem nem amizade, né? Quanto mais um casamento. Com certeza, Vivian, com certeza. É comunicação, tá certo? Se você não sabe se comunicar, se você não tem uma boa comunicação com o seu parceiro, nada mais vai fluir. Nada mais vai fluir. Sinto muito. E sabe que é muito interessante que o terapeuta, ele é praticamente um tradutor e intérprete. Porque quando tem um casal aqui, muitas vezes um diz assim, por exemplo, não, Silvio, o que eu estou dizendo é que quando ela fala que eu, quando ela fala da minha mãe, por exemplo, quando ela critica a minha mãe, eu me sinto muito ofendido. Eu não gosto quando ela fala da minha mãe. Não gosto, não acho que é bacana ela falar da minha mãe. Aí, algumas vezes, eu digo assim, olha, fulana, o fulano tá dizendo assim, que quando você fala da mãe dele, que é a pessoa que colocou ele no mundo, que pode ter um montão de defeitos dentro da sua concepção, mas é a pessoa que ele ama, porque é a pessoa que colocou ele no mundo, né? Você só tá podendo viver isso com ele porque houve uma mãe, houve um pai, né? Então, o que ele está dizendo é assim, olha, quando você fala mal da mãe dele, ele fica muito magoado com isso, porque ele é 50% a mãe dele. Então, quando você diz assim, a sua mãe, sei lá, sua mãe é fofoqueira, sua mãe é maldosa, sua mãe não sei o quê, você está dizendo que ele também é, porque ele é fruto dessa mãe. Ele veio dela. Então, quando você diz que ela não é boa o suficiente, você está dizendo que ele também não é bom o suficiente. E isso magoa ele. E aí, a fulana olha para mim e fala assim: ah, faz sentido. Entendo. Entendi. Nossa, nunca tinha percebido isso. Você nunca me falou isso. Aí a outra pessoa vira no giraia, fica louco, enlouquecido, possuído e fala: como eu nunca falei isso? Eu falo isso para você faz 20 anos. Para você não falar da minha mãe. E aí ela olha com uma cara de susto e fala assim: não, você nunca me falou assim. Eu não sabia que isso te magoava. Eu só dou uma opinião. Eu sei que ela é sua mãe. É só uma opinião. Eu acho que, assim, ela não é tão legal com você quanto ela poderia, nem comigo. Mas, assim, desculpa. Não vou mais falar da sua mãe. E aí você fala: não é possível. Não é possível que parecia tão simples. Parece, mas não é. Não é tão simples assim. O que eu falo aqui, eu sou responsável pelo que eu falo, certo? Eu não sou responsável pelo que vocês escutam. Eu não sei como vocês estão ouvindo o que eu estou emitindo aqui. Eu estou tentando ser didática e clara com vocês. Mas, daqui até aí, ixi, dá um montão de volta. Dá um montão de volta. E por que que dá um montão de volta? Porque a gente tem uma escuta seletiva. A gente escuta o que a gente quer, do jeito que a gente quer, baseado na nossa experiência de vida, na nossa vivência. Da mesma forma, a gente enxerga o que quer, baseado na nossa miopia emocional. A gente também não consegue enxergar tudo, a gente não vê tudo. Aquilo que parece óbvio ao seu ver, ao ver do seu parceiro, da sua parceira, não é tão óbvio assim.
Entende? Então, a gente tem uma visão seletiva, uma audição seletiva, e a gente não, muitas vezes, não tem noção de como chega no parceiro a nossa fala, né? A maneira como a gente fala. A gente pensa que ter boa intenção basta. Não basta. Boa intenção, né? Como é que diziam os antigos? O inferno está cheio? Pois é, o inferno está cheio. Boa intenção não basta. A gente tem que ter uma comunicação eficiente. Então, muitas pessoas, mas muitas, e agora eu não estou falando só de casal, estou falando de pessoas que eu atendo aqui, me contando das suas relações e tudo mais. Eu digo assim, mas você falou desse jeito? Ah, falei. Assim que eu falo. Tá, mas assim, do jeito que você fala, é agressivo. Do jeito que você fala, é um pé no peito, a pessoa fica até sem ar. A pessoa nunca vai fazer o que você gostaria que ela fizesse, porque ela fica com raiva quando você fala assim. Quando você ofende uma pessoa, quando você, por exemplo, vamos dizer assim, eu faço uma coisa ruim para você, uma coisa que você não gostou. E aí você vai me dizer que o que eu fiz para você não foi bom, você não gostou. Só que você me diz isso de um jeito extremamente agressivo. Por exemplo, você fala, Silvia, você é uma pessoa desprezível, horrível, você é péssima, você não sei o que, sei lá, você me fala coisas horríveis. O que eu vou escutar? Eu vou escutar que você ficou chateada ou chateado com o que eu fiz para você, ou eu vou entrar no modo autodefesa. Nossa, como essa pessoa está chegando me falando que eu sou essa pessoa horrorosa, horripilante, né? Que é isso? Quem essa pessoa pensa que ela é? O que eu vou fazer? Eu vou me defender. Eu vou me defender da forma como você falou. Então, o seu conteúdo, ele pode estar correto, mas a forma como você emite o seu conteúdo é extremamente inadequada. E isso me faz ativar meu modo defesa, porque entra nas minhas questões básicas, né? Autossobrevivência. Eu preciso cuidar da minha sobrevivência. Você está aqui me atacando e como é que eu vou escutar o que você diz? Eu não vou escutar o que você diz. Eu vou rebater o seu ataque. Então, o que acontece em muitos casamentos? Isso talvez esteja acontecendo aí no seu na quarentena. As discussões, elas poderiam ser muito evitáveis. Muito evitáveis. Como é que você falou aqui? Isso implica relacionamento de paz. Não, na verdade, de qualquer coisa que te ofenda, né? Isso eu dei um exemplo só. Pode ser qualquer coisa que seja ofensivo para você, né? Na verdade, a gente não fala de família do outro, né? A família do outro é do outro. A gente não tem que criticar a família do outro. Ninguém tem o direito de falar disso, né? Eu posso falar da minha mãe e do meu pai, mas ninguém mais pode falar. Não é verdade? A gente é 50% a nossa mãe, 50% o nosso pai. Então, quando alguém agride os nossos pais ou fala mal dos nossos pais, a gente se sente tão ofendido porque, de uma certa forma, está falando mal de nós. Então, se eu sou 50% da minha mãe e 50% do meu pai, e você fala mal da minha mãe e do meu pai, você está falando mal de mim. Concorda? Por isso que eu posso falar. Outra pessoa não, jamais. Nunca um parceiro pode falar dos seus pais. Jamais. Isso não existe. Ninguém tem esse direito de falar. Né? É inconcebível isso. Isso também é outro tiro no pé. Tá certo? Sua mãe pode ser quem for, seu pai pode ser quem for, sua mãe pode ser uma pessoa doente, difícil, com transtorno mental, pode ser uma pessoa, sei lá, narcisista, pode ser uma pessoa bipolar, pode ser uma pessoa que pareça cruel, não importa. É a sua mãe. Quem tem que lidar com isso é você. Esse é um outro erro que os casamentos fazem muito, né? Os casais fazem muito. Os casais brigam e aí correm para os pais para contar. É um negócio muito engraçado isso. Parece que tem 8 anos de idade. Que fala, fulano me bateu, fulano puxou meu cabelo, né? Então, os casais que já têm 20, 30 anos, gente, 40 anos, 50 anos, é um negócio de louco isso. É um negócio de louco isso. Não se conta problema conjugal para pai e para mãe. Pai e mãe não tem que saber da sua vida conjugal. Não tem nada a ver. Então, o que acontece? Você vai e conta para sua mãe que você brigou com o seu parceiro, com a sua parceira. Né? E que ela fez uma coisa para você muito ruim, que você ficou muito magoado, muito triste, muito que você não sabe nem se quer continuar com a pessoa, porque a pessoa tá, digamos assim,
passou dos limites, enfim, fez uma coisa muito cruel para você. A sua mãe vai ouvir isso e ela vai pensar o quê? Senhoras e senhores, o que a sua mãe vai pensar? Do lado de quem ela vai ficar? Um minuto de silêncio. Do seu lado, né? Lógico. Você pode ser o pior da história. Você pode ser o cara ou a pessoa que está super culpada da história. Mas a sua mãe te ama. Então, ela vai encontrar um jeito de dizer para você que você está certo. Que você é um coitado. Que mulher horrível que você arrumou. Que marido péssimo que você arrumou. Se você quiser ainda, se for homem que vai contar para a mãe, piorou, né? Porque aí a mãe fala assim, filhinho, se quiser, volta para casa. E o filho fala, ai, mamãe, o filho tem 50 anos de idade, ele fala, tá bom, mamãe, obrigada, se eu precisar, eu venho para casa, assim, muito obrigada. E essa mãe que escutou isso daí, né, da nora, que já tem essa briga aí histórica entre nora e sogra, né? Essa mãe que ouviu isso do filhinho, que o filhinho está sofrendo porque a mulher dele fez um negócio cruel com ele, ela desenvolve, ela agarra num ódio dessa mulher, mas num ódio que ela quer matar essa mulher. Ela quer matar. Gente, espera aí que deu um tilt aqui. O que eu faço? Esperem um minuto, que logo estaremos voltando à nossa programação normal. Ok. Ela quer voltar, pega ódio da pessoa. Por quê? Porque a outra pessoa, a nora ou o genro, não é parente dela. Ela não tem uma ligação sanguínea com essa pessoa, certo? Essa pessoa, na verdade, às vezes, é a pessoa que roubou o filhinho dela na casa dela. Porque por ela, o filhinho estaria lá até hoje. Então, ela começa a ficar com raiva. Só que você que foi lá e contou para sua mãe o que aconteceu, tudo mais, já esqueceu. Você chegou em casa, olhou lá para o seu parceiro, para sua parceira e falou: ah, tá bom, eu te desculpo. Vamos lá, vamos fazer um sexo e esquecer isso, né? No fundo a gente se gosta, tá bom, desculpa, 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 e no fim fica tudo certo. E o casal no dia seguinte tá junto como se nada tivesse acontecido. Mas o que aconteceu com essa mãe que escutou a historinha? Quer matar a nora, quer matar. E aí, a próxima vez que você for visitar sua mãe com a sua mãe vai tratá-la mal. E a sua mulher vai falar, por que sua mãe está me tratando mal? O que eu fiz para sua mãe? Sua mãe é difícil, hein? Bem que eu falei que sua mãe era difícil. Aí você fica com raiva. Porque, claro, né? Você foi lá e foi falar. Que você não aguenta escutar, resolver a sua própria vida com o seu parceiro. A sua mãe tem que saber, seu pai tem que saber, todo mundo tem que saber, você tem que ter aliados. Então, meus queridos, isso é uma atitude de uma infantilidade sem tamanho. Isso é um tiro no pé, nos dois pés, na cabeça, nas costas. Isso é um negócio assim. Não se conta problema familiar, conjugal para pai e para mãe. Você pode estar querendo matar seu parceiro. Quando a sua mãe pergunta, como é que tá? Você fala, tudo bem. Tudo bem mesmo? Tudo bem, tudo ótimo. Ah, você tá com uma cara esquisita. Ah, tô na TPM. Tô não, é que eu tô cansada. É que eu limpei a casa, trabalhei muito, é que eu não sei o quê. Inventa. Não fala. Não fala. Porque você vai querer que a sua mãe goste do seu companheiro, da sua companheira. Você vai gostar se isso acontecer. Isso vai te fazer bem. Isso é um estresse a menos na sua vida. Se a sua mãe gostar da pessoa com quem você se casou. Afinal de contas, você que escolheu, né? Você quis casar. Então, vai ser muito bom se a sua mãe aprovar, gostar. Se der bem, pelo menos, né? Vamos lá, não vou falar que vai amar, mas se conseguir se dar bem, já tá super bom, tá no lucro, né? Então, se você conta o problema, você está impedindo que isso aconteça, ok? Então, esse é um outro problema gravíssimo, gravíssimo que os casais cometem. Mas, voltando à comunicação, os casais têm que aprender a conversar. Conversar. O que é conversar? Conversar tem relação com uma coisa que se chama assertividade. O que é assertividade?
Gente, vocês estão me vendo? Eu não tô vendo vocês aí, não. Tá tudo certo? Vocês estão aí? Tá todo mundo aí? Então tá bom. Falam ok, tá tudo bem aí, porque eu não tô vendo, não tá subindo os negocinhos. O que é assertividade? Assertividade é a capacidade de falar o que você pensa, hum, na hora certa, da maneira correta, para a pessoa correta. Pensa isso então, tá? Isso é assertividade. Então aqui tem a agressividade, que é quando você fala, né? Soltando fogo. Aqui tem a passividade, que é quando você engole o sapo, o brejo, começa a ter gastrite, úlcera, um monte de somatizações, ok? Então a gente tem aqui a agressividade desse lado e a passividade desse lado. O que é a assertividade? É o meio. É quando você consegue nem ser passiva, omissa, de engolir o sapo, e nem ser agressiva, de soltar aquilo que você pensa de uma forma destrutiva. O assertivo, ele sabe exatamente como falar. Ele sabe falar de uma forma que o outro vai ouvir. Vai ouvir, vai entender e vai digerir. Pode ser que ele não concorde, óbvio. Mas ele vai ouvir, ele vai entender a intenção da comunicação. Então, quem não sabe ser assertivo, precisa treinar, precisa começar a exercitar isso. Vai ler sobre isso, tem um monte de livros sobre isso, vai buscar ajuda, vai treinar assertividade, porque se você não sabe se comunicar, você não se comunica com o seu time de trabalho, você não se comunica com seus liderados, você não se comunica com seus pais, com seus filhos e com seu parceiro. Quando você sabe se comunicar, você pode falar qualquer coisa para a pessoa, que ela não se ofende, ela ouve. Quando você não sabe se comunicar, você fala de qualquer jeito. A pessoa se defende, ela se arma, porque ninguém gosta de ser agredido. Então, a pessoa, né, tenta sobreviver àquela agressão e muitas vezes ela devolve aquela agressão com outra agressão. Ou simplesmente ela ignora. E aí dá mais raiva ainda, né? Você quer brigar com uma pessoa e a pessoa não quer brigar com você. Parece que você está falando com um morto. E aí, quanto mais se agride, mais morto ele fica. Porque dentro dele, ele quer te matar. Mas como ele é uma pessoa mais passiva, daquelas que tipo panela de pressão, que vai inflando, né? Ele não faz com você o que você gostaria que ele fizesse, que é também te agredir. Porque quem agride também tá procurando briga, né? E aí essa outra pessoa, o que ela faz? Ela faz exatamente o contrário. Ela te coloca no seu limite. E você soltando fogo, com a jugular gritando aqui, querendo matar, pular no pescoço. E a pessoa está assim, olhando para a televisão, fazendo assim, aham, aham, uhum. E aí você fica louca. Aí vão falar que você é louca. E você fala, e depois eu é que sou louca. Claro, né? Porque olha a relação como está doente. Olha a relação como não está saudável. Não há comunicação. Então, ao invés de sentar e falar, podemos conversar? Né? Você está tranquila para isso? Você está aberta para isso? Você está aberto para isso? Eu queria muito trocar uma ideia com você, falar do meu coração para o seu coração. Queria falar um pouquinho sobre a nossa empresa, chamada Casamento. Queria conversar sobre como que a gente pode melhorar essa empresa, fazer ela dar mais lucro, fazer ela ter mais saúde. Você está aberto? Podemos falar? E aí o outro, né? Tem que desligar a televisão, fazer uma escuta ativa. Pouca gente sabe ouvir. Tem gente que só sabe falar, não sabe ouvir. Não tem capacidade de escuta. Então, exercitar isso na relação. Quando um fala, o outro cala, né? Ouve, ouve, assimila, deixa entrar, né? Vê como faz. E aí, emite alguma coisa. E aí o outro cala e faz a mesma coisa. Quando a gente consegue fazer essa comunicação dessa forma eficiente, muitos problemas do casamento são minimizados. Muitos, 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 muitos. Porque sexo ruim, ou sexo pouco, ou sexo demais, ou sexo agressivo, ou sexo não sei o quê, falta de comunicação. Falta de comunicação.
Questões com dinheiro, falta de comunicação. Questões com educação de filho, falta de alinhamento de comunicação. Romantismo, falta de comunicação. Expectativas, falta de comunicação. Expectativa é uma outra coisa que pega muito, né? As pessoas têm expectativas. Então, por exemplo, você tem uma expectativa que o seu parceiro adivinhe o que você sente. Ou que a sua parceira adivinhe o que você sente. Não tem como, meu bem. Não tem como. Não tem bola de cristal, não. Sabe? Não dá. A pessoa não sabe o que você está sentindo. Ela não sabe o que você quer. Especial, desculpa, agora não é nenhum tipo de preconceito, muito pelo contrário, mas assim, os homens têm mais dificuldade com isso do que as mulheres. Porque a mulher tem intuição, né? A mulher tem essa coisa de ficar muito ligada, de observar e tal. Alguns homens também têm isso. Mas, normalmente, os homens, eles têm uma relação mais objetiva com a vida. Eles têm uma relação mais bidimensional, né? Então, é aniversário da minha mulher. Ih, é aniversário da minha mulher. Preciso dar um presente. O que eu vou dar? Ah, ela gosta de bolsa. Ah, ela gosta de bolsa. Então, eu vou numa loja que vende bolsa cara e vou comprar uma bolsa cara que ela vai gostar. É uma coisa muito simples, assim, é uma coisa muito quase, né, lógica. A mulher não, a mulher fala, e aniversário dele, o que eu podia fazer para agradar? O que eu podia fazer que eu nunca fiz? Ah, e tal coisa eu já fiz ano passado. Outra coisa eu já fiz outro ano. Aí outra coisa eu já fiz outro ano. O que eu posso fazer que eu nunca fiz? Nossa, uma coisa que ele nunca estaria esperando ganhar. Vou dar um negócio totalmente diferente, vou dar um spa, vou dar não sei o que lá, uma coisa totalmente, né, inédita. Isso é muito de mulher. Muito de mulher. Mulher gosta dessas coisas, ela curte essas coisas. O homem não tem isso, esse repertório. E às vezes a mulher é assim e ela fica esperando que o parceiro também seja. E ela fica com aquela expectativa. Ixi, tá chegando meu aniversário. Aniversário de casamento. Será que ele vai me levar para viajar? Aí o cara pensa assim, ixi, nós estamos apertados, não vai viajar não. Se ele lembrar do aniversário de casamento. Se ele lembrar, né? Não, se não dá para viajar, não dá para viajar. Máximo, cineminha, uma pizza, né? Tá bom, porque estamos comemorando, né? O que importa é o quê? Comemorar, não é isso? O que importa é comemorar. Então, a única que tem uma sogra que você deve ser mesmo. Que bom, dá graças a Deus. E aí, esse homem, ele tem uma relação com a vida muito mais prática. E aí, essa mulher fica na expectativa, ela fica alimentando a expectativa de que o parceiro vai adivinhar o que ela quer. E aí, chega no dia do aniversário de casamento, ele até lembrou. Ele lembrou 5 dias atrás. 5 dias atrás ele lembrou tudo. Ele lembrou, ele pensou o que ia ser feito, ele planejou a pizza e até o cinema. Mas no dia aconteceu um monte de coisa e ele esqueceu. E aí essa mulher entra num processo quase depressivo, ela quer cortar os pulsos, entendeu? Ela começa a achar que o cara não gosta mais dela, que o cara, né, que o cara deve ter outra, que o cara, enfim, que ele não considera ela, que ele não pensou no aniversário do casamento e dá uma grande importância para uma coisa que, claro, seria legal se tivesse, né, gostoso, mas isso, em termos de vida, né, o quanto significa? Primeiro. Segundo, ele sempre foi uma pessoa que fez a vida inteira e esqueceu uma vez? Ou ao contrário, ele é uma pessoa que nunca fez e você ainda está esperando que ele faça? Então a gente também tem que se colocar no lugar do outro, né? Praticar empatia e tentar entender qual foi a intenção. Por que será que ele esqueceu? Talvez porque ele não valorize data. Tem um monte de gente que não valoriza data. Homens e mulheres. Que não estão nem aí para data, não liga nem para o próprio aniversário. E aí você fica querendo que ele faça uma festa no dia de casamento, eu não lembro nem o dia. Se você perguntar, fala, quanto tempo mesmo a gente está casado? Ele vai falar... Pergunta qualquer coisa, quando foi, sei lá, né? A Revolução Farroupilha, menos isso. Porque não tem esse registro, não tem essa coisa. Quando não é uma pessoa ligada em rituais, e isso a gente aprende lá de pequeno em casa, a gostar de ritual,
Quando a pessoa não é ligada em ritual, ela não vai ser ligada em aniversário, aniversário de casamento, aniversário de namoro, dia do primeiro beijo. Isso é muito feminino. Pouquíssimos homens gostam disso. Pouquíssimos homens são atentos a isso. E às vezes isso vira um problema na relação. Então, muitas vezes se dá